Vamos lá, amados. O conceito de formulismo, que é diferente do conceito de formalismo, tá? Procure se atentar a isso. O que é formulismo? É tudo aquilo que vem de uma fórmula, que é o apego às fórmulas ou na construção do próprio formalismo, tá? São palavras aí agregadas, beleza? Formulismo, vamos se atentar às fórmulas, beleza? Quanto à questão do formalismo, esse é um outro contexto que a gente vai trabalhar depois, possivelmente na terceira semana. Anotou esse conceito aí de formulismo? Que é o apego às fórmulas. O que é uma fórmula? No método científico, é tudo aquilo que tem a informação do seu início, meio e fim. É uma ordem sistematizada para se chegar no resultado. Ou seja, a fórmula ela vai te levar ao resultado final. Ou não. Ou daquilo que pelo menos se espera. Mas ela tem uma metodologia para ser empregada. Tá? Eu começo uma fórmula aqui de uma raiz para se chegar no seu remédio final. Você extrai aquela raiz. Qual é o próximo método? Isso aí é explicado dentro do seu contexto. Primeiro item é deixar a raiz durante tantos anos debaixo da terra. Segundo item, extrair a raiz. Terceiro item, socar a raiz, extrair o seu cálcio, extrair o seu caule. Beleza. Depois que extrair o seu caule, o seu suco, você leva para um outro tipo de experimento, que é transformar aquele líquido em pó, até isso chegar à medicação. Tá? É um método farmacêutico de chegar no resultado. A grosso modo, o que eu estou querendo explicar para vocês é que o sacerdote é exatamente isso. Ele é amplamente litúrgico. Ele é aquele, vamos colocar assim, né? Ele é aquele homem que foi chamado para questões da liturgia. Ou seja, para a questão de culto. Montar, desmontar, criar o cenário, tirar o cenário. Tá? Diferente do profeta. O que é o sacerdote na sua ênfase? Ele dá ênfase nos rituais e cerimônias religiosas. Sabe o que faz e conduz bem o seu ofício. De tanto repetir aquele ofício, você acaba fazendo aquilo muito bem. Tá? Qual é o problema desse ofício? É que ele segue uma ordem muito maciça. E às vezes você não busca melhorias dentro daquele método porque você já está engessado. Tá? Isso acontece muito com a gente. A gente faz tanto aquela coisa todos os dias que a gente às vezes não cria um método para melhorar aquela ação. Tá? É como você limpar ou lavar um carro. No seu contexto aqui, tá? Alguns vão começar a lavar o carro de baixo para cima. Mas para aquela pessoa que já tem a noção de como lavar o carro, é de cima para baixo. Por quê? Para você não pegar a sujeira que está embaixo e esfregar com o material de cima. Ah, sim, esse mecanismo perfeito. Nós melhoramos esse mecanismo. Mas existem outros mecanismos de melhoria para lavar um carro? Sim. Sim. Tá? É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Beleza? E o contexto do sacerdote é esse contexto. A sua figura singular está na projeção dos efeitos, ou seja, naquele seu trabalho. Diferente do profeta, que ele está atemporal. Ele não está dentro de uma racionalidade. Ele não está dentro de uma ordem metodológica. Tá? Então ele é bem diferente do sacerdote. Eu estiquei muito isso aqui para te fazer entender como as duas figuras funcionam dentro desse contexto do Antigo Israel. Tá? Já o profeta, esse aqui eu gosto bastante porque ele é muito singular. Tá? Ele tem assim, características
muito presentes no tempo, no espaço, principalmente na ordem social. Quer ver? O profeta, ele dá ênfase na conduta e na moral do indivíduo. São elementos, esses são elementos inseparáveis. Conduta e moral são elementos inseparáveis. Tá? Se opõe a qualquer um que negligencia as regras. O profeta é aquele que se opõe quando a regra é quebrada. Tá? Aí sim, ele pode dar um quê metodológico nisso tudo. As regras de Deus são imutáveis. Então ele preserva essas regras, criando uma metodologia para que o homem siga aquelas instruções. Tá? Nós, né? Condena a raiva, o ódio, a luxúria e censura o orgulho. Insiste incansavelmente na aplicação dos princípios da palavra de Deus. Primordial. Ele faz um exercício de repetição para estar sempre rememorando isso para a sociedade. Tá? Princípios, regras, valores, questões que são imutáveis na ordem de Deus. Tá? Ao contrário do sacerdote, o comportamento ele é mais importante do que a cerimônia. Ou seja, diferente do profeta, o comportamento é mais importante do que o sistema religioso cerimonial. Tá? O profeta é um professor da moral, um modelador e reformador do comportamento humano. Perceba, né? Que o profeta ele é aquele canal que está sempre levando a ordem social. Ele nunca está produzindo caos, ele está sempre levando a ordem social. À medida que se acerta, é à medida que o retorno vem da parte de Deus. À medida que a comunidade erra, que a sociedade erra, tá? Esse retorno vem em cima de pesos, tá? E muito sofrimento. Sempre em oposição contra o pecado, vícios e a queda moral. Ele é muito resistente, o profeta ele é muito resistente a essa visão do pecado, do vício e da queda moral. Tá? A gente vai ver aí profetas falando com estruturas hierárquicas ainda elevadas, entregando o recado à parte de Deus. Você vai ver profeta entregando visão ao povo, tá? Entregando o recado de Deus ao povo. Você vê profeta instruindo a sociedade. Tá? Então tudo vai variar do seu contexto. Tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho para vocês nesse sentido. E repetindo aqui para vocês, nós temos aí, no período assírio, repetindo, profetas menores, Oséias, Amós, Isaías, Miqueias, depois o período babilônico, Naum, Sofonias, Abacuque, Jeremias, depois você tem no exílio Daniel, Ezequiel, Isaías, depois você tem lá no Império Persa, Ageu, Zacarias, Obadias, Malaquias. Já estou virando um pouco a cabeça assim, porque o que eu vou entregar para vocês aqui está dentro de uma ordem, tá? Gente, é uma coisa que eu não vi aqui, que eu senti muita vontade de passar para vocês, a separação desses profetas por impérios, tá? São bem interessantes. E olhando aqui material de vocês, preocupe-se na questão da classificação desses profetas, tá? Procure classificar esses profetas, tá? Nós tivemos aí profetas que passaram pelo período da monarquia, da divisão desse período de monarquia. Vá dar uma lida, busque material sobre o período assírio. Para mim é o período mais importante para essa questão dos profetas. Tá? O babilônico e o persa, eu acho que são assuntos que a gente consegue mastigar de forma mais agradável, porque a passagem histórica, só para você ter uma ideia, o livro de Daniel é muito lido, tá? O documento de Daniel é muito lido. Com isso, você percebe ali características do período babilônico que você possivelmente não enxergaria no período assírio. O período assírio é muito importante na história.
Tá? Primeiro pelo seu contexto religioso, tá? E depois pela sua organização. E aonde esse império está relacionado com o povo de Deus na história? Dentro do seu contexto. E aonde você tem esse contexto? Na própria Bíblia. Tá? Separa profeta do período assírio, profeta do período babilônico, neobabilônico, profetas do período persa. Pergunto para você, o profeta que você vai trabalhar no trabalho, né? O profeta que você vai trabalhar na sua produção textual, ficou mais bonito, né? E que império está localizado? Ele é mais do menos ou é menos para mais? O que é mais importante? É você assimilar todo o contexto do seu profeta ou você agregar o contexto do seu profeta junto com a sociedade que ele estava inserida, que provavelmente seja esse império. Tá? Já dei uma dica aí para você construir o seu trabalho, tá? Beleza? Deixa esse vídeo aqui, eu já vou trazer um outro para vocês, tá? E vai ser o último, eu creio que vai ser o último, tá? Só um instantinho, já volto.